Olá pessoal, eu sou Ara, este é o meu canal e neste vídeo eu quero conversar com vocês sobre esse novo veto. O presidente Lula vetou mais um projeto que já havia passado lá no Congresso Nacional e dessa vez o projeto que ele vetou é o que equiparava diabetes tipo 1 a pessoas com deficiência, a PCD. Isso significa dizer que era um projeto que, ou é, né, não foi extinto o projeto, é um projeto que dizia ou que diz o seguinte: pessoas com diabetes tipo 1 deveriam ter todos os direitos legais que uma pessoa PCD, e a gente sabe que no Brasil nós temos, né, uma lei que respalda as pessoas com deficiência, não é verdade? Nesse sentido, antes da gente fazer nossa análise juntos, eu quero já antemão avisar, o meu canal é um canal sem canalice, sem oportunismo. Aqui no meu canal eu faço análise dos fatos, daquilo que é concreto e do conhecimento que eu tenho das habilidades e competências com relação aos assuntos que eu trago aqui para vocês, sem fake news, sem nenhum tipo de intenção escusas. Então, se você está buscando pertencimento, se você está buscando grupo ou um canal que fale aquilo que você quer escutar, eu lamento te informar que não é aqui no meu canal esse lugar para você. Tem vários canais aí de canalice, tem grupinhos de extrema direita, Deus, Pátria, Família, para quem busca pertencimento, tem vários outros grupinhos, abaixo o comunismo, essas idiotices, essas insanidades, que não é aqui. Aqui eu não tenho político de estimação, não recebo dinheiro de esquerda nem de direita, não receberia para me vender, para vender naquilo que eu acredito. Discordar é normal discordar, pode discordar, mas se você vier aqui com agressividade, com desinteligência, eu te recomendo a estar preparado, porque senão você vai falar o que quer, você vai aguentar aquilo que você não quer. Eu não caço tumulto, não afronto ninguém, mas tá para nascer quem me afronta. Você vai vir aqui comentar o que quer, você vai aguentar, ou pelo menos tentar aguentar aquilo que você não quer. Eu te garanto que não é muito bom para você se você vier aqui com agressividade desmedida, beleza? Então vamos lá. Mais um veto do presidente Lula. Foi publicado no Diário Oficial do dia 13 de janeiro, no caso ontem, e lá ele explicita, ele deixa claro as razões que ele está fazendo esse veto. Ele diz que foi consultado, quem assistiu o meu vídeo, que eu discorri sobre a questão de como funcionam políticas públicas e o que eu achei sobre o veto daquela pensão vitalícia, né, as pessoas que têm doenças congênitas por conta do Zika vírus, sabe que lá eu expliquei como é que funciona o veto, por que tem essa prerrogativa do veto. Então, quem quiser assistir detalhadamente, lá naquele vídeo tem todo esse apanhado que vai te direcionar. Mas eu vou tentar ser sucinta aqui nesse vídeo. O veto, quando ele faz, o presidente diz o seguinte: apesar da boa vontade do legislador, em que pese, né, a boa vontade do Congresso Nacional, que o executivo, no caso o presidente da República, está vetando integralmente essa proposta, digamos assim, do legislativo. Por quê? Ele diz que ele consultou o Ministério da Fazenda, do Planejamento, Advocacia Geral da União, Cidadania, Direitos Humanos, enfim, os mesmos ministérios que ele cita, que consultou também para fazer o outro veto do dia 9, aquele veto da pensão vitalícia no teto da Previdência. E ele diz, no caso executivo, diz que ele está vetando porque não tem condições, dinheiro, onde vai sair o dinheiro para custear toda essa questão de equiparar diabetes tipo 1
a PCD, né, o Estatuto de Pessoas com Deficiência, e ele diz mais, ele fala, olha, não é só isso, viola a Constituição e também viola a Convenção Internacional dos Direitos de Pessoas com Deficiência. Por que que ele cita essa convenção? É importante a gente entender isso, porque essa convenção deixa lá exatamente todas as diretrizes, né? Tipo, quem é considerado pessoa com deficiência, quem tem deficiência mental, sensorial, motora, física, enfim. E vai dentro disso mostrar cada deficiência, como é que é tratado. É assim que funciona, pessoal. Só para vocês terem uma ideia, por exemplo, doenças. Como que a gente sabe que tal coisa é doença e como que a gente pode falar assim, por exemplo, que diabetes tipo 1 é doença crônica? Porque tem lá na Organização Mundial da Saúde, a OMS, tem lá uma classificação internacional de doença que se chama CID. Lá mostra quais são as doenças crônicas. A asma é doença crônica, diabetes tipo 1 é doença crônica e diz os motivos que essas doenças são classificadas dessa forma. Isso é importante ter, porque aí a gente acaba tendo um balizador, né, para falar, essa doença tem a classificação X, classificação Y. Para ir mais longe, para deixar muito mais mastigado para vocês, quando uma pessoa, por exemplo, pede um benefício, vou trazer um exemplo aqui que aconteceu inclusive hoje, eu tenho um aluno meu que eu estou auxiliando com o BPC-LOAS, né, que é o benefício de prestação continuada, e eu tô auxiliando ele agora porque ele teve uma negativa do INSS, agora no dia 6, que indeferiu aquele benefício para ele, claro, para indeferir o INSS tem que falar o motivo, e o INSS falou, a doença que você tá alegando não está lá no CID, né, na Classificação Internacional de Doenças. Só que nós vamos entrar com recurso, porque a doença que esse meu aluno, ele padece no momento, é uma doença que ele tem, inclusive, desde a nascença, e que, inclusive, está lá respaldado pela Classificação Internacional de Doenças. Então, a gente vai recursar pelo INSS, porque é algo que ele teria direito. Isso significa o quê? Que, inclusive, para você pedir um benefício social ou assistencial, no caso, muita gente acha que BPC é pensão, mas pensão é um benefício previdenciário. Então, o benefício, por exemplo, a nível social, né, como o BPC, que eu posso repetir aqui, que é assistencial, esse benefício, quando as pessoas vão lá pedir, está lá que tipo de doenças que ele abarca, que ele vai falar, pode ou não pode. Assim como quando a pessoa vai encostar por invalidez, está lá que tipo de doença que permite essa aposentadoria por invalidez. Ou, por exemplo, quando a pessoa está com alguma doença de acidente de trabalho, tem que estar lá que doença que ele tem. É artrite, é bursite, é que doença? Para ver se aquela doença é considerada uma doença ocupacional de doença que é causada pelo trabalho. Vocês entendem? Então, por isso que tem que ter esse balizador para evitar que nem eu, nem você, nem o legislador, nem o analista do INSS, ele vai falar, na minha cabeça, eu acho que esse aqui merece. Por isso que a gente tem esse balizador. Então, o governo está falando, a Convenção Internacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência mostra que, claro, que diabetes não entra, diabetes tipo 1 não entra. Por quê? Porque diabetes tipo 1 não é uma doença que, só para vocês terem noção, a convenção diz o seguinte, para ser considerado deficiente, ou dentro do PCD, tem que ser uma doença que o portador, ele não consiga interagir com o meio. Vamos supor, uma pessoa tem uma doença mental que impossibilita ele de interagir com o meio. Isso independe do relatório médico, é isso que diz essa convenção. A pessoa tem uma doença sensorial que acaba impossibilitando a sua interação com o meio, é considerado. No caso da diabetes, embora sim seja uma doença crônica, uma doença que inclusive aqui no Brasil
atualmente os dados dizem que 20 milhões de pessoas são acometidas pela diabetes, sendo entre 5 a 10% desses 20 milhões diabetes tipo 1, ou seja, quase 20 milhões, quase 1 milhão de pessoas aqui no Brasil tem esse diabetes tipo 1, que é uma doença crônica. Basicamente o pâncreas da pessoa não produz insulina, ou produz bem limitado, e tem gente que inclusive não produz, quase zero. Aí tem que fazer o uso para controlar, para ter reposição de insulina, porque a intenção é controlar a glicose no sangue, porque ninguém vive com não que não vive, mas não vive adequadamente com descontrole na glicose. A gente sabe que precisa de medicamentos, além da insulina, que também é um fármaco, e precisa de outros medicamentos, precisa de uma dieta balanceada, que pressupõe gasto financeiro, precisa de exercício físico, enfim, várias outras coisas. Mas ainda assim, dentro daquilo que é a Convenção Internacional dos Direitos das Pessoas com Deficiência, a diabetes não entra. Então o governo está falando, tá dando conflito com a lei, tá dando conflito porque a fonte de custeio não tá claro de onde vai sair, que eu expliquei com relação à questão da pensão vitalícia das pessoas com doenças congênitas derivadas da Zika, e ele tá falando, além disso, tá dando conflito com a Convenção Internacional dos Direitos das Pessoas com Deficiência. Então, por essa razão, vai aqui o veto. O veto não é o final, como eu já expliquei para vocês. Agora vai ter que acontecer uma sessão no Congresso Nacional, onde vai juntar as duas casas, tanto a Assembleia Legislativa, os deputados federais, quanto os senadores. Vai juntar, eles vão votar, e precisa, para derrubar o veto, a maioria absoluta dos congressistas. Significa o quê? Pelo menos 41 senadores votando para derrubar o veto e pelo menos 257 deputados federais votando para a derrubada do veto. Então é isso que a gente tem que entender, como que funcionam as coisas, quais as instâncias, as formas que a gente consegue derrubar ou conseguir algo. E agora cabe ao Congresso, tem 2 vetos para derrubar, e tem inclusive prazo para fazer a derrubada do veto, como vocês bem sabem. Isso significa o quê? Que tem que derrubar ou não a questão da pensão vitalícia, e agora a questão de não poder se equiparar a diabetes às doenças de quem tem PCD, digamos assim, a ser uma deficiência. Agora vamos na minha avaliação, depois de eu ter feito essa situação, das circunstâncias para vocês. É por isso que a gente tem que entender que existe formas da gente buscar os nossos direitos, da gente tentar, inclusive, se colocar naquilo que precisa ser melhorado, com sabedoria, sem oba-oba, sem tolice. Por que eu falo isso? Naquele vídeo, repito aqui, sobre a questão da pensão vitalícia, eu falei isso. Se abre um precedente grave, onde todos os nichos vão falar, esse nicho aqui de pessoas com pressão alta precisa de um benefício X. Esse nicho aqui de pessoas com doença sensorial precisa de um benefício Y. Se todos esses nichos começarem a pleitear benefícios sociais só por único motivo exclusivo de ter aquela enfermidade ou comorbidade, não faz sentido. Tem que ter congruência, tem que ter respaldo e tem que se escutar vários núcleos, inclusive das pessoas que fazem parte daquele projeto que está sendo colocado. Isso tem que ser muito claro por conta disso. As pessoas precisam entender que o governo ele não tem dinheiro, o governo ele administra o dinheiro da gente,
nós, cidadãos, então precisa sim mostrar a fonte de custeio, até porque a própria Constituição Federal que diz isso. Então muita gente vai no oba-oba, meu pirão primeiro. Aí acaba dando esse tipo de atrito. Só para vocês terem uma noção, esse aluno que eu citei, ele tem direito legal, até porque ele se enquadra como PCD, a ter esse benefício. Mas ainda assim, um órgão do governo, o INSS, falou não, a gente vai indeferir por isso, por aquilo. E mesmo ele tendo direito e tendo laudo, agora ele precisa recorrer. E a gente não está recorrendo, fazendo tumulto, não, está recorrendo dentro dos rigores da lei, com sabedoria, daquela forma que tem que ser, porque é assim. Então não adianta espernear, ser agressivo, ser tolo, porque a gente não resolve nenhum tipo de problema, a gente não consegue adquirir soluções sendo tolos. E a gente não pode só olhar nosso pirão primeiro e nosso lado quando a questão é política pública. Nosso pirão primeiro e nosso lado é quando a gente age na nossa vida privada, nas nossas escolhas e tudo bem. Política pública, por óbvio, por isso que é público, não tem a ver só com a gente ou o nosso nicho. Política pública impacta a vida dos outros e também, querendo ou não, a nossa vida. Então, muita gente não se atenta a isso e pensa, ah, não, é só o governo que não quer. Então, assim, eu repito aqui, eu tenho uma amiga que a filha dela tem problemas neurológicos. A lei garante que ela tenha direito a além de neurológico, tem problemas também nos rins, uma criança, quase um bebê. A lei garante que essa criança tenha direito a um nefropediatra. Ela não encontrou. No SUS, no município, enfim, ela não encontrou. Ela teve, ou nesse caso a pessoa tem duas opções, ou tira o valor do bolso para pagar um nefropediatra, ou tenta buscar na justiça uma vaga para ir para o nefropediatra. Mas um pai ou uma mãe que está nessa condição, faz sentido que fique sendo tolo, xingando a torta à direito, sem buscar os caminhos efetivos para a resolução? Muita gente tem dificuldade de entender aliado de canalha. Então, as pessoas, às vezes, falta discernir verdade de mentira. As pessoas querem muito escutar aquilo que elas querem e aí acabam ficando cada vez mais tolas. Em vez de escutarem aquilo que é verdade e factível, aquilo que é real, para poder, assim, dar resposta às coisas, preferem escutar, ah, é mesmo, Lula é sanguinário, não quer nos dar esse direito, mas aí lá no Congresso eles recebem XY, não é por aí, eles recebem XY, não sei o que, mas a gente consegue derrubar tudo isso, igual com o veto, cobrando, mas cobrando com sabedoria, não nesse oba-oba desesperado. Então, agora cabe os senadores e os deputados federais derrubarem ou não o veto e justificarem, inclusive, as suas razões para derrubada ou não do veto, porque a gente tem que entender que não dá para todo grupinho agora falar, não, aqui precisa disso e aquilo. É claro que diabetes precisa ter um amparo. A gente sabe que é uma doença crônica, é uma doença que inclusive hoje tem muitos estudos que diz que inclusive está atrelada a várias outras questões, inclusive mentais, enfim, que ainda não sou médica, não vou discorrer aqui para não ser leviana, mas tem pesquisas nesse sentido. A gente entende que é importante que o próprio governo, até porque a saúde é um direito de todos, mas é um dever do Estado, mas a gente tem que olhar como conseguir esses direitos e como que funciona. Se a própria convenção está falando, ó, diabetes tipo 1 não cabe aqui como uma doença de pessoa com deficiência, não dá para equiparar, não faz sentido que um projeto desse passe. Então, às vezes, é muita politicagem, os próprios deputados e senadores, eles estão muito mais na questão da politicagem. Eu acredito sim na boa fé, mas então que se mostre a fonte de custeio, de onde vai sair, ou que se escute esse grupo dessas pessoas, de quase 1 milhão de pessoas que tem, na verdade, 2
milhões, né? Se é de 5 a 10, a gente vai falar entre 1 a 2, para ficar mais correto. Então, se quase 2 milhões de pessoas padecem dessa doença aqui no Brasil, dá para escutar esse grupo, essas pessoas, escutar os cientistas na área, escutar as farmacêuticas, para não colocar só na questão do ganho para as farmacêuticas, entender que tipo de, por exemplo, incentivo fiscal, tipo PERS, que incentivo fiscal pode dar para as farmacêuticas para serem aliadas nesse sentido, enfim, olhar isso de uma forma sem canalice, sem oportunismo e sem olhar só porque isso que vai tornar em voto, ou seja, para reeleger ou não um governo ou um político. Então é importante que a gente tenha essa consciência. E aqui no meu canal é assim, eu trago da melhor forma a consciência para vocês, como uma pessoa que é formada em política, que tem engajamento e cuidado e empatia com a questão social, da educação social inclusive, mas também que tem entendimento que o conteúdo que eu faço aqui não é um conteúdo que as pessoas querem consumir, as pessoas preferem consumir outro tipo de conteúdo. É por conta disso que acabam tendo dificuldade em entender por que se dá o veto. Por que o presidente tem essa prerrogativa, inclusive que o artigo 66 da Constituição lhe garante? E como que derruba esse veto? Por que funciona? E fica falando coisas que... sabe, ou repetindo informação igual papagaio de pirata, porque o governo é justo, o governo é injusto. Não é sobre isso, não é sobre isso, porque não sai do bolso de Lula, ele não vende o patrimônio dele para ele custear nada, sai do bolso de cada um. Então que a gente tenha essa consciência e entende por que acontecem esses vetos e também entender que mesmo quando a gente tem um direito, muitas das vezes a gente precisa lutar por esse direito. Quantas vezes as pessoas têm direito a alguma coisa? Já dei exemplo aqui, a creche, a educação para os filhos, mas quantos pais encarregados de educação têm que lutar na justiça para conseguir uma vaga nas creches? Então que a gente aprenda a lutar, a batalhar por os nossos direitos, mas com sabedoria, sem tolice, sem politicagem e principalmente sem canalice nem oportunismo. É isso, aqui no meu canal eu trago análises, notícias para vocês, sem canalice nem oportunismo. Quem quiser fazer pergunta, é só deixar aqui no comentário do vídeo. Até a próxima!